A restauração de uma savana após 7 anos da semeadura direta no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, Goiás. A cada dia percebemos mais e mais os efeitos das mudanças climáticas globais. Desequilíbrios ambientais grandes, como enchentes, incêndios, ondas de frio e de calor, são só alguns dos inúmeros exemplos. Um dos principais fatores que afeta o clima global e resulta em alterações é a perda de biodiversidade. Nesse cenário, a restauração ecológica aparece como forma de reverter e mitigar os efeitos causados pelas perdas de biodiversidade mundial. Foi reconhecendo essa importância que a Organização das Nações Unidas definiu a atual década como sendo a década da restauração. Também foi dentro desse cenário global que o Brasil, em 2016, assumiu o compromisso de restaurar 22 milhões de hectares até 2030. Dentre as áreas que o Brasil precisa restaurar, 17% se encontram no Cerrado. O Cerrado, uma savana tropical, é o segundo maior bioma brasileiro e o mais ameaçado depois da Mata Atlântica. Atualmente, quase 50% desse bioma já foi desmatado, principalmente devido à conversão de terras para a agropecuária. Tal cenário levou ao surgimento de inúmeros esforços de restauração. Historicamente, os esforços de restauração no Cerrado foram realizados por reflorestamento. As áreas degradadas recebiam mudas de árvores e eram consideradas recuperadas. Para restaurar o Cerrado, contudo, não basta reintroduzir somente árvores, até porque os ambientes mais típicos do Cerrado são campos e savanas. Mais de 60% da diversidade de plantas desse bioma se encontram nas espécies de gramíneas e arbustos. Assim, esforços de restauração para o Cerrado devem incluir não só árvores, mas arbustos e gramíneas também. Atualmente, a forma mais utilizada para restaurar fitofisionomias campestres e savânicas do Cerrado é a semeadura direta, que permite a reintrodução simultânea de espécies com diversas formas de vida. A semeadura direta é uma técnica nova e muitos estudos ainda são necessários para otimizar sua aplicação. O presente estudo é inédito na região do Cerrado, primeiro, por ser a primeira semeadura direta conhecida realizada em larga escala no bioma. Segundo, por ter recebido acompanhamento a longo prazo, raro em estudos de restauração no Brasil Central. Áreas experimentais de restauração foram delimitadas na zona de recuperação do Parque Nacional Chapada dos Veadeiros. Essas áreas se encontravam dominadas por capins exóticos, como a braquiária e o capim-gordura. Esses capins exóticos, provenientes da África, são invasores no Cerrado por serem capazes de colonizar áreas onde não foram introduzidos e excluir as espécies nativas. Em 2012, foi realizado o preparo do solo das áreas experimentais para o controle de espécies exóticas e introdução de espécies nativas. Após o preparo do solo, espécies nativas foram introduzidas por semeadura direta a lanço. Na primeira, segunda, terceira e sétima estações chuvosas após o plantio, as 3 áreas de 1 hectare cada foram amostradas para avaliar cobertura vegetal, densidade e riqueza de espécies nativas e crescimento das espécies lenhosas. Os dados de cobertura coletados foram utilizados para comparação com a legislação do Distrito Federal, escolhida por maior proximidade do PNCV. Até a terceira estação chuvosa, as coberturas de capins nativos e lenhosas nativas estavam aumentando, e a porcentagem de solo exposto, reduzindo. Esses 3 valores se aproximavam dos indicadores sugeridos pela legislação. A cobertura de capins exóticos, contudo, também aumentava, e após a 7ª estação chuvosa, superou todas as outras categorias de cobertura, ficando acima do máximo indicado pela legislação. Capins nativos decresceram em função desse aumento de exóticas. As lenhosas foram menos afetadas e mantiveram sua tendência de crescimento. Todas as espécies de árvores semeadas foram encontradas na área após 7 estações chuvosas, com exceção do tamboril. Nesse ano, a altura média das árvores semeadas se encontrava, em grande parte, entre 45 e 60 centímetros, com algumas espécies superando 1 metro de altura. Ainda temos muito a aprender sobre o estabelecimento em campo de espécies nativas do Cerrado. Tem poucos estudos na área e o conhecimento existente é escasso. Com nossos resultados, percebemos que o controle inicial das gramíneas exóticas tem um efeito importante por impedir o sufocamento e permitir o estabelecimento das árvores nativas. Percebemos também que o preparo do solo foi insuficiente para controlar as exóticas em longo prazo. Estudos recentes indicam que mais passagens de grade em intervalos de tempo maiores são mais eficientes nesse controle. Outra forma de controle inicial é a aplicação de herbicida. Além disso, acompanhamento e manejo constante das áreas podem ser necessários para manter as gramíneas exóticas sob controle e não permitir que elas dominem as áreas em processo de restauração.